Então eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor e quero declarar mais uma vez que Deus é bom, porque, irmão, se tu cumpres com a tua parte para com Deus, Deus vai cumprir com a sua parte para contigo, amém? E não há nada nem ninguém que te separe do amor de Cristo, unicamente porque fiel é aquele que prometeu, amém? E nós muitas vezes, e vem no contexto da mensagem de hoje, muitas vezes damos honra e glória àquilo que nós queremos, àquilo que nós sentimos, como já ouvimos hoje, àquilo que nós pensamos. E vocês podem perguntar assim, irmão Filipe, então, mas não somos livres de pensar, não somos livres de sentir? Somos, quando isso é direcionado por Deus, amém? Porque quando tu começas a puxar o pensamento para aquilo que tu queres, para aquilo que tu pensas, estás por tua conta. Queria pedir aos irmãos que mais uma vez pudessem curvar a vossa cabeça, fechar os vossos olhos. Irmãos, e antes de orar eu queria vos dizer, sintam a presença de Deus, sintam o Espírito Santo contendendo, falando com cada um de nós nesta noite, amém? Porque hoje, se Deus proporcionou este dia, porque é dia de vitória, amém? Eu quero-vos dar um exemplo de uma vela. Irmãos, e vela sem pavio não é vela. A vela sem pavio é só um monte de cera. O que o torna a vela é o pavio. E a vela serve para iluminar onde há escuridão. E eu quero-vos dizer nesta noite que Filho de Deus, sem o Espírito Santo, sem Jesus Cristo, sem paz, sem amor, sem longanimidade, sem amor para com o próximo, jamais será Filho de Deus. Por isso, hoje é dia para te arrependeres, hoje é dia para eu me arrepender diante do Senhor e dizer, Senhor, tanto que eu fiz no dia de hoje, tanto que eu pensei por mim mesmo, tanto que eu fiz sem te agradecer nada, perdoa-me, Senhor, porque eu não sou digno da tua graça, nem da tua misericórdia, mas pela tua palavra eu a recebo todos os dias. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, não há palavras para descrever, para definir o teu amor sobre cada um de nós, Senhor. Não há palavras, Senhor, Pai, pela tua graça que nós estamos hoje aqui, pela tua imensa e santa misericórdia, Senhor, que estamos reunidos em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, para contemplar a tua glória, para contemplar o poder da tua palavra, Senhor, Pai, e em oração, Senhor, em comunhão e união, que te pedimos nesta hora. Espírito Santo de Deus, vem destapar os nossos ouvidos, Senhor, vem destapar os nossos olhos, Senhor, vem quebrantar corações para que a tua palavra verdadeiramente penetre, Senhor, para que a tua palavra verdadeiramente seja sentida e retida. Pai, que não seja pensamento humano, que não sejam palavras simples, Senhor, mas que seja o teu Espírito Santo a vivificar cada palavra que entrar no nosso coração. Em nome de Jesus te peço todas as coisas, reconhecendo que tu és Deus e que eu nada sou, que tu capacitas aqueles que te buscam, Senhor. Em nome de Jesus Cristo quero entregar todas as coisas. Amém. Então, irmãos, hoje quero-vos falar de um tema que vem de encontro àquilo que o nosso pastor pregou na sexta-feira passada também, amém? Só há um que salva, que é quem? Que é Jesus Cristo, amém? E nós no nosso dia-a-dia temos a tentação, vejam que começa aqui, temos a tentação de olhar para as coisas e culpar o diabo de tudo. Ai, porque isto aconteceu-me de mal, foi Satanás. Foi o diabo que teve mão nisto. E sabe o que é que nós estamos a fazer? Estamos a ser humanos. Porque o ser humano, quando se quer livrar de qualquer coisa, ainda que seja inconscientemente, arranja culpa no outro lado. Mas há outra situação, e é essa que eu vos venho falar esta noite, que é a nossa morte espiritual. Irmão, e deixa-me dizer-te que a nossa morte espiritual começa em ti. Deus não tem culpa nenhuma disso. Amém? E o que é a morte espiritual, irmão? A morte espiritual, provavelmente, todos vocês sabem o que é. Mas se calhar como ela começa, é que vocês ainda não pararam e pensaram como esta morte espiritual começa a ocorrer. Amém? Esta morte espiritual não começa a ocorrer só quando eu viro as costas a Deus e digo, olha, não quero saber mais de ti. Esta morte espiritual começa a ocorrer quando tu começas a pensar por ti mesmo, a resolver por ti mesmo, a teres a consciência de uma autossuficiência que tu mesmo
Posso dar um exemplo? Eu não vou. Eu vou pregar na sexta-feira. Ando a semana toda com a Bíblia lá do braço. Porque eu sei que eu até leio bem, até tenho 2 dedos de conversa, então meia hora antes do culto eu posso dar uma revisão e pego num versículo e isto é a minha capacidade. Eu quando começo a pensar assim, não, eu vou deixar porque eu sou capaz de fazer. Deus vai-te mostrar que tu não és capaz de fazer sozinho. Amém? Então tu começas a dar aso à tua autossuficiência, à tua prepotência. Não vamos falar de coisas mais extremas, amém? Vamos falar naquelas áreas, por isso que eu disse que eu acho que é o mais perigoso, naquelas áreas que o inimigo vai só soltando assim uns pós. Porque eu já consigo, não. Mas Deus está comigo. Cuidado com este Deus está comigo. E eu sei o que é que eu estou a falar, amém? Porque quando tu dizes que Deus está contigo e faz a vontade dele, Deus está contigo. Agora, quando tu dizes que Deus está contigo e andas pelo que tu pensas, pelo que tu queres ou pelo que tu imaginas, Deus vai-te provar que está contigo se tu estiveres com Ele. Amém? Então, nós quando começamos a pensar desta forma, que eu acho, que eu consigo, que este problema eu consigo resolver por mim mesmo, isto são pensamentos, são atitudes que nós estamos nos capacitando a nós mesmos. Quando a Bíblia nos diz que nós temos que nos humilhar todos os dias diante de Deus. Amém? Então nós, ao nos estarmos a capacitar a nós mesmos, nós estamos a assumir uma responsabilidade que eu consigo fazer tudo por mim mesmo, isso é uma reação, isso é uma atitude terrena, humana. E tudo o que é terreno e que é humano é carnal. E se é carnal, vocês sabem o resto. Amém? Irmãos, a morte espiritual, e eu vou-vos provar, que desde o princípio da palavra de Deus, desde o princípio, em Gênesis, que há a morte espiritual. Amém? Vamos lá abrir em Gênesis 1. A tua comunhão com Deus, a tua busca a Deus, a tua santificação é espiritual. E são atitudes espirituais, são buscas espirituais. Então, se tu estás na carne, estás por tua conta. Quantas vezes nós enchemos a boca para falar de Deus, amém? Quantas vezes, e as nossas atitudes não mostram que temos Deus na nossa vida, mas Deus tenha misericórdia de nós. Em Gênesis 2, Gênesis 2,16, diz assim: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então vocês podem dizer agora assim, irmão Filipe, então, mas Adão e Eva perseguiram, tiveram 7 e tiveram... A Bíblia está-se a contradizer. Vocês já lá chegaram, amém? Certamente morrerás. Então Deus está a dizer assim, se vocês tocarem naquilo, automaticamente Adão e Eva ficaram separados de Deus. Automaticamente que eles comeram, houve uma separação entre o homem e Deus. Não há comunhão, não há intimidade mais. Então, Adão e Eva foram separados de Deus. Começou a morte espiritual bem lá no início, na queda do homem. Por isso é que a palavra de Deus nos diz que por um entrou o pecado. Logo todos destituídos da glória de Deus estão. Amém? Por Adão entrou o pecado. E já agora, um parênteses. O nosso pastor nos ensina, e eu vou falar mais uma vez, rejeita quando dizem que és à imagem e semelhança de Deus. Amém? Adão foi à imagem e semelhança de Deus. Nós já vimos carregando este pecado que veio daqui. Amém? E podemos abrir lá em Provérbios, a seguir a Salmos, Provérbios capítulo 8, no verso 35 e 36, que diz assim, já abriram? Porque o que me acha a vida e alcança o favor do Senhor. O que, porém, não consegue me encontrar faz mal à sua própria alma. Todos os que me odeiam, amam a morte.
Deus está aqui a falar do quê? Todo aquele que me busca, me acha. O que é que diz a palavra? Porque o que me acha a vida e alcança o favor do Senhor. Porém, aquele que não me consegue encontrar faz mal à sua própria alma. Reparem que não diz ao corpo, ou à vida, diz à alma. Amém? Espiritual. Todos os que me odeiam amam a morte. Então, o Senhor o que está a dizer aqui, e este odeia não é odiar o Senhor, não é repugnar, é pecar. Porque em Ezequiel 18:20 diz: aquele que pecar, esse morrerá. Amém? Em Ezequiel diz: aquele que pecar, esse morrerá. E agora não vamos ver o conceito de pecado. Porque, irmãos, nós temos, é como a mentira, amém? No nosso entendimento, que há mentira grande e mentira pequena, que há pecado grande e pecado pequeno. Mas deixa-me dizer que não há. Pecado é pecado, amém? E nós levantamos tanta vez a voz em oração: ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas nós reconhecemos este Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó pelas suas bênçãos. Mas já algum de vocês foi buscar o que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó foi no pecado, em relação ao pecado? O que é que ele considera como pecado? A punição que ele dá ao pecado? Vamos falar nisso mais à frente, amém? Então, já vimos que se não formos espirituais, se não andarmos em comunhão com Deus, se não tivermos o cuidado de sermos verdadeiramente filhos de Deus, pecamos. Logo, se pecamos, Deus corta a relação connosco. Porque Deus é santo. Deus não compactua com o pecado. A luz não se mistura com as trevas, amém? Se conhecemos a morte, então temos que conhecer a vida. E é aqui que vocês vão se rir, amém? Porque é sempre bom falar de vida. Mas para a vida ter valor tem que se falar da morte. Então vamos abrir lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. Onde está esta vida, irmão? Que nos é prometida. Já todos abriram? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele está a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não resplandecem sobre ela. Amém? Então nós sabemos que este Verbo, que este Ele é Jesus, amém? E olha aqui a característica: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem sobre ela, sobre a luz. Então é a luz que ilumina as trevas. Não é as trevas que iluminam a luz, nem as trevas que abafa a luz. Amém? Então como é que as trevas entram na luz? Eu sou de Jesus. Eu busco este Deus, mas tanta coisa sobreveio à minha vida. Como é que se as trevas não se misturam com a luz, como é que as trevas entram? Como é que Deus deixa? Por aquilo que nós começamos. Eu já consigo. Eu acho que sei. Já tenho a minha autossuficiência. Já posso ser. Quando nós começamos a pensar assim, irmãos, começa: Deus se separa. A árvore do bem e do mal, do conhecimento. Então se sabes, então vais ver se sabes. Vais-te provar a ti mesmo. Vou-te mostrar a ti que sem mim nada és. Vamos lá abrir em João 6, capítulo 45. Que diz assim, João 6, 45 até ao 50. Diz assim: está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele, vem a mim. Isto é Jesus a falar, amém? Ninguém viu o Pai a não ser aquele que é de Deus. Só este viu ao Pai. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu, Jesus, sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Aqui, porém, está o pão que desce do céu, do qual se o homem comer, não morre. Posso ouvir um amém? Amém. É Jesus a falar. Diz assim: os vossos pais, quando seguiam Moisés, olharam para o céu e eu, por milagre, fiz descer o maná e comeram. Mas esses morreram.
Agora eu, Jesus, sou o pão da vida. Quem crê e quem deste pão comer, não morrerá. Amém? Está aqui a promessa da vida eterna. Está aqui a solução da tua morte espiritual. Tudo o que tu faças, não faças por tua conta. Todo o desespero, tudo aquilo que sobrevém à tua vida, a ansiedade, rejeita isso em nome de Jesus. Amém? Vocês querem esta vida? Amém. João 8, uma página à frente. Glória a Deus, não, Senhor. Deus é tão bom, irmãos. Honra e glória a Ele. Então em João 8, capítulo 8, versículo 7, diz assim, irmãos. Diz assim: como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar a pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Quando ouviram isto, foram-se retirando um, a começar pelos mais velhos, até que ficaram só Jesus e a mulher no lugar onde estava. Jesus endireitou-se e disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Disse Jesus: nem eu também te condeno. Agora vai e abandone sua vida de pecado. Jesus continuou a dizer à mulher, a dizer à multidão, perdão: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Sabes o que é que esta passagem está a dizer, irmão? Eu tinha aqui tanta coisa para falar, mas eu só te vou dizer isto. Nem eu também te condeno. Agora vai, abandona a sua vida de pecado. Jesus não te condena. Então somente vai e abandona a tua vida de ingratidão, de juízo, de injustiça, de mentira, a tua vida de maus pensamentos, a tua vida de julgar o teu próximo. Amém? Porque Ele é a luz do mundo que traz a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Deixa-me te dizer, irmão, muito sério mesmo, se não tens Jesus, eu vou dizer outra vez, se não tens Jesus, não há salvação, não há oração, não há intercessão, não há cura, não há avivamento, não há Espírito Santo, não há nada. O que tu podes ter é uma ilusão tua. Amém? Sem Jesus, é a Bíblia que diz, não sou eu, nem é o pastor. A palavra de Deus diz, é clara, que sem Jesus não há comunhão com Deus. Logo, se não há comunhão com Deus, estás por tua conta. Se não há comunhão com Deus, não há operação de Deus. Porque Deus é santo. Deus não pode habitar, nós somos o templo do Espírito Santo, glória a Deus. Então como é que o Espírito Santo, que é santo, pode habitar em alguém que mente, em alguém que tem vícios, em alguém que não declara Jesus verdadeiramente como seu Salvador, em alguém que não crê na sua salvação? Como é que Deus pode operar? Como é que o Espírito Santo pode entrar no seu templo se está sujo? Se Ele é santo. Sem Ele, sem Jesus. E isto é forte, mas entende. Nós oramos para que o Espírito Santo abra o teu coração, abra o meu, porque isto primeiramente é para mim, amém? Sem Jesus, estás morto. Sem Jesus, sem comunhão com Deus, sem o Espírito Santo, estás morto. Não sepultado, mas estás espiritualmente morto. E se estás espiritualmente morto, nunca herdarás a salvação. Nunca herdarás a vida eterna. Nunca verás esta luz da vida. Conseguem perceber? O nosso problema é que nós relativizamos demais o pecado. O pecado de antigamente já não tem tanto valor hoje. Como se Deus, perdoa-me Senhor, mas como se Deus tivesse uma fita métrica lá em cima e fosse medir o teu pecado. Olha, tu tens muito pecado, tu tens pouco pecado. Nós pensamos que o pecado, que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que pela desobediência que era há 1000 anos atrás, não é hoje. Desengana-te. Porque é. E sabem qual é que é o problema? É que nós
não conhecemos a consequência do pecado. Porque eu dizia, se deres com a cabeça na parede, perdoem-me a expressão, se eu disser assim, Tiago, levanta-te, dá com a cabeça ali, ele não vai dar. Porquê? Porque ele sabe que se der, dói. E nós pecamos porque não sabemos o que é que lá está. Porque nós não sabemos a reação de Deus, nós não sabemos a justiça de Deus, nós ainda não sentimos na pele esta justiça. Então pecamos, como se não houvesse amanhã. E não nos importamos com isso e pensamos que chegamos a casa, Senhor, perdoa-me. E está perdoado. Já pensaram quando se vê aquelas operações na televisão e a gente faz impressão, ai, que horror, o que é isto? Já alguma vez sofreste o que aquele homem e aquela mulher te está a sofrer? Não. Mas sabes o que é que a tua consciência te diz? Se tu fazes um corte tão pequeno e te dói, imagina um corte daquele tamanho. E o que eu te quero dizer é que ainda não provaste o que é a recompensa de pecar, ainda nem que seja só por um corte. Conseguem perceber? E quantas vezes eu peço perdão a Deus por causa disto? Podemos fazer tudo que Deus perdoa. Cuidado, irmãos, porque podes estar morto espiritualmente e não sabes, andas-te a enganar a ti mesmo. Amém? O único que pode dar a vida é Jesus. Mas há uma esperança, e para terminar, em João 11, não vamos ler o capítulo todo, porque senão estava direito a vigília, amém? Então em João 11, do versículo 1 ao 6, diz assim: Estava enfermo certo Lázaro, de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão agora estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com um bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Quando Jesus ouviu isso, disse: Esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus amava Marta, a irmã dele, e Lázaro. Quando, porém, ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Até aqui. Então Jesus soube que havia uma enfermidade. Jesus já estava aqui, olha aqui a onisciência de Deus sobre Jesus, a presciência de Deus sobre Jesus. Esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus já sabia o desfecho de tudo isto. Jesus já sabia o que ia acontecer lá na frente, amém? Mas agora vamos aqui ao versículo 20, do mesmo capítulo, 11, que diz assim: Ouvindo Marta que Jesus vinha sair-lhe ao encontro, Maria, porém, ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ainda agora, porém, sem que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Olha a fé desta mulher. Olha o reconhecimento de Jesus. Amém? E disse Jesus: Teu irmão ressuscitará. Respondeu Marta: Eu sei que ressuscitará na ressurreição no último dia. Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e o quê? E a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Olha agora Jesus para ti. Crês nisso? Crês nisso? Senhor, eu sei que Ele te aceitou. Eu sei que Ele vai ser ressurrecto na vida eterna. E Jesus estava-lhe a dizer: Não. Eu sou a ressurreição. Amém? Todo aquele que está morto e crer em mim, viverá. Um parênteses. Se te sentes morto espiritualmente, só tens uma solução. Busca Jesus. Busca conhecer Jesus. Busca caminhar como Jesus caminhou. Isso chama-se santificação. E querem uma novidade? Santificação é um processo. Santidade é um estado. Santificação é um processo que é espiritual. Amém? Os versículos mais à frente, 32, diz assim: Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a a chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se. Perguntou ele: Onde o puseste?
Respondeu: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Jesus homem, amém? Jesus ressuscitou Lázaro porque ele era Deus. Jesus homem. Posso ouvir? Jesus homem. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede como o amava. Alguns, porém, disseram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também que este não morresse? Olha aqui já o... É? Então, mas para que é isto? Então, mas ele não podia. Mentalidade terrena a falar. Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, dirigiu-se ao sepulcro, que era uma gruta com uma grande pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmão do morto: Senhor, já cheira mal, pois é o 4º dia. A mãe, ele já estava morto há 4 dias. Então Jesus lhe disse: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Amém? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isto, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados e o rosto envolto no lenço. Disse Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Lázaro, vem para fora. Tu que estavas morto há 4 dias, sai. E Jesus pode estar a batendo à porta do teu coração dizendo assim: Tiago, vem para fora. Célia, vem para fora. Filipe, vem para fora. Lúcio, vem para fora. Dácio, vem para fora. Amém? Só que estamos tão atados com estas ligaduras e com tudo e não ouvimos nada. Mas Jesus, quando salva, Jesus, quando dá vida, Ele dá vida. E reparem que aqui, olha o que Jesus disse no versículo 4. Esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Se Lázaro tivesse sido curado, naquele instante não havia testemunho de ressurreição. Amém? Então Jesus tinha que ser glorificado por esta morte. E Jesus quer ser glorificado pelo teu problema, por tudo aquilo que te está a oprimir, pela depressão, pelo problema, por o pensamento que não há de vir. Rejeita, aceita o que Jesus tem para ti, aceita o que Deus tem para ti. E Ele vai ser glorificado quando tu te transformares. Quando tu disseres assim à tua morte: eu não quero estar morto espiritualmente. Eu quero servir ao Deus da glória. Aqui sim, eu quero servir ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Irmãos, nós podemos arranjar 1001 desculpas para não seguir Jesus. Se conhecem a palavra de Deus, certa passagem diz assim: queres? Segue-me. Sim, Senhor, eu vou-te seguir, mas deixa-me só ir sepultar o meu pai. O que é que Jesus respondeu? Deixa os mortos sepultarem os mortos e segue-me. Então, mas os mortos a sepultarem os mortos de sepultura, ou melhor, os mortos espirituais, que não querem nada com Deus, que não querem nada com Jesus, que dão primazia às coisas terrenas, enterrarem os mortos sepultados. Deixa os mortos enterrarem os mortos e segue-me. E para terminar, não podíamos terminar melhor. Antes de terminarmos, eu quero te dizer que não te envergonhes por estar morto espiritualmente. Esta vitória, esta ressurreição tem que ser diária. Não penses que tu hoje choras aos pés de Jesus, que clamas ao Deus de Israel e amanhã podes fazer o que quiseres, ou mesmo, já não vamos falar fazer o que quiser, vamos falar que sabes que estás a fazer mal. E chegas a casa e vais pedir a Deus perdão. Sabem porquê? Porque nós tememos mais a reação de alguém igual a nós, pecador, do que a reação do Deus da glória. Temos mais medo de qualquer coisa que podemos ouvir, e eu sei bem do que eu estou a falar. Eu já disse e não me envergonho, e volto a dizer às vezes que for preciso, para a glória de Deus, que eu 28 anos da minha vida, já não vamos pôr desde que nasci, mas pelo menos 15 ou 18 anos da minha vida, eu andei enterrado na mentira. Então eu sei o que é isso. Amém? Sei o que é ter medo da reação dos outros.
quando eu comecei a perceber a reação de Deus sobre o pecador, aquele que conhece, que tem conhecimento e não pratica, eu não me importo a servir aos homens, amém? E quando faço inconsciente e peço perdão a Deus. Muito mesmo. Para terminarmos, irmãos, não abram. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, não desfaleça, não apodreça, e que tenha a vida eterna. É esta vida que te é prometida, amém? Crê no Senhor Jesus. Esquece a salvação por outras coisas. Esquece a resolução dos problemas por outras coisas. Esquece. Tudo aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu e que não subiu ao coração do homem é aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Tu estás a ver o fim da solução ali, mas o problema vai-me abafar, vai-me apertar, vai-me esmagar. Vai, se tu não creres no autor da vida. Vamos curvar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos.